Olá, então voltamos agora para a nossa terceira parte da aula. Então as duas primeiras dos 2 vídeos anteriores foram basicamente uma revisão algébrica, né, sobre sistemas lineares, em particular, muita questão de nomenclatura, né. Agora sabemos o que é um sistema compatível, determinado, indeterminado, o que é um sistema incompatível. E também no último vídeo vimos o que era um sistema de Cramer, tudo bem? E aqui, agora que vamos começar a ver alguns métodos numéricos, estamos interessados só em sistemas lineares quadrados, tudo bem? Ou seja, o número de incógnitas é igual ao número de equações. E vimos ali na regra de Cramer que para você fazer uma solução no sistema de regra de Cramer, de certa forma ali embutido na hora de você trabalhar com inversa, o que está ali por dentro são muito cálculo de determinantes, tudo bem? Então, determinantes tem multiplicação, tem soma, tem várias operações desse tipo, né, com composição de somas e multiplicação, e assim, operacionalmente, ele é um processo muito demorado, tudo bem? E tem um custo computacional relativamente alto. O que vamos fazer aqui é olhar alguns outros métodos que sejam menos custosos computacionalmente. Já vimos, né, no segundo vídeo, né, dessa aula, sobre como fazer o escalonamento de sistemas lineares, tudo bem? Que também pode ser chamado de método de eliminação de Gauss. Tá? Então, aqui é só um exemplo, que se eu tiver um sistema linear dessa forma, né, se eu tiver um sistema linear dessa forma, que ela é denominada triangular, porque a equação é dessa forma e sempre quando você vai indo para as equações de baixo, então aqui você teria não está escrito, mas aqui, como não está escrito nada, seria um zero. Bem, tá? Então aqui é um zero. No lugar do A2, 1, aqui também vai aparecer zero, mais zero. E assim sucessivamente, né? Até que na última equação, se você for olhar a última equação é simplesmente um coeficiente ANN multiplicado pela variável xn é igual a b, tudo bem? Então a gente diz que um sistema desse tipo aqui é um sistema triangular. Por que triangular? Porque se você olhar, na verdade, o único lugar que não é zero, eles vão formar uma espécie de um triângulo aqui, né? Opa, bem. Então todo mundo que está fora, né, que são essas áreas aqui, tudo zero. Aqui vale sempre zero, tudo bem? Por isso que ele é chamado de um sistema triangular. E se chegar a um ponto que você tem o seu sistema linear e ele é um sistema triangular, a resolução de um sistema triangular ele é muito simples, né? Então, dado que você tem um sistema linear, então você começa a resolver de baixo para cima, né? Então, você vai ter, por exemplo, que o xn. Então, a última equação, você obtém que o xn é igual a bn dividido por ann. Tudo bem? Então, você obteve um elemento. Aí, aqui não está escrito, mas a penúltima equação, está escrito aqui. A penúltima equação é da forma a n-1 n-1 xn-1 mais a n-1 n xn é igual a b n-1. Tudo bem? Eu só estou escrevendo a equação que... Opa, se eu consigo passar? Não consigo. Consegui. A equação que estaria nessa posição, tudo bem? Penúltima equação. Então você obtém o quê? Que o x n-1 vai ser igual. Vai ser o bn-1 bn-1 menos an-1 n multiplicado pelo xn, que a gente sabe que é o bn, sobre a n, tudo bem?
Isso tudo dividido por... Isso aqui dividido por n menos 1, n menos 1. Também n menos 1, n menos 1. Tudo bem? Aqui eu só estou escrevendo assim, nessa forma geral, mas é como vocês estão acostumados. Você tem a primeira equação, você vai tirar o xn. Dado que você tem o xn, aqui a penúltima equação só vai envolver o xn menos 1 e o xn. Como você tem o xn, você consegue resolver para o xn menos 1. Tudo bem? Aí a antepenúltima equação vai ter o xn menos 2, o xn menos 1 e o xn. Bom, o xn menos 1 e o xn você já tem, então você obtém o xn menos 2. E aí você vai subindo as linhas e consegue resolver todo o sistema, tudo bem? Então, chegar num sistema dessa forma triangular é bom, porque para você obter as soluções deles fica bem simples, tudo bem? Praticamente já é dado. Você só tem que ir resolvendo a equação, começando pela equação de baixo, indo até a equação de cima, e você tem a solução. Como vimos na revisão, vocês viram na parte 2, lá a gente estava interessado em obter não um sistema, um sistema triangular, mas de tal forma que esses outros elementos aqui também eram zeros, tudo bem? A gente queria obter lá um sistema que era diagonal, que também ainda é mais fácil de achar a solução de sistema diagonal do que de um sistema triangular, tudo bem? Mas para a gente aqui bastaria você achar um sistema triangular, tudo bem? Tá? E para achar um sistema triangular, a gente aplica o mesmo método que a gente viu na aula 2 de sistema de escalonamento, só que agora a gente só tem a preocupação que o sistema final seja triangular, não necessariamente o sistema diagonal, tudo bem? E esse método, que é o chamado método o método de eliminação de Gauss, tá? Então, só lembrando algumas notações da parte 2, se eu tiver um sistema da forma A1, 1x1, mais 2, 2x2, mais A1n xn igual a B1, tá um sistema linear normal, eu posso escrever ele da forma matricial A barra B, tudo bem? Que é simplesmente a matriz dos coeficientes formada pelos elementos A, então aqui a primeira linha é os coeficientes, então A11, A12, A1n, tudo bem? Então, nas linhas, você tem os coeficientes. E aqui só uma barrinha aqui, né, para separar a matriz A do que seria a matriz B, que a matriz B seria essa matriz que está depois, matriz dos elementos formados pelos elementos que estão aqui à direita, tudo bem? Então, você só escrever, visualmente, simplesmente você só tirou o x1, x2, xn, que são as variáveis que a gente está interessado, tudo bem? Só escreveu dessa forma porque fica mais fácil para manipular. Então, qual que é o objetivo aqui? O objetivo eu vou ter lá a matriz toda cheia lá, tudo bem? Da forma... Aqui só um comentário que eu acabei não corrigindo. Aqui a gente sempre vai estar supondo que o número de linhas, o número de variáveis é igual ao número de linhas, tudo bem? Tá? A gente sempre vai estar supondo isso. Então aqui seria melhor se fosse ANN, tudo bem? Vamos sempre supor que o N é igual a M aqui, tá? Legal, então qual que é o objetivo? A gente escreveu a matriz dessa forma porque a gente quer que essa matriz que está aqui, as matrizes do A, a gente faça transformações, lembrar que as transformações que eram permitidas, que a gente viu na aula, na parte 2, que eram multiplicar uma linha por um escalar, somar uma linha na outra, ou você trocar a posição entre duas linhas, ou duas colunas, tudo bem? Essas são as operações permitidas. Então, com aquelas operações, a gente quer pegar essa matriz de coeficientes A e transformar ela numa matriz que seja triangular, tudo bem? Ou seja, uma matriz dessa forma aqui, né? Tudo bem? A gente quer transformar nesse tipo de matriz, porque fica fácil de resolver. E para isso, a gente vai usar aquelas operações chamadas de operações elementares. Okay? Então, a gente começa com essa matriz A barra B. Né? Aqui, só lembrando, né? O que a gente vai fazer vários processos iterativos, tá? Então, só para ficar bem claro o que a gente está fazendo, então, no passo inicial, a gente tem a matriz dessa forma. A gente só colocou uma notação 0 aqui, quer dizer que é o passo inicial. O passo 0
eu só coloquei esses indicadores, né? Esses índices acima, que é o zero, tudo bem? Mas é a mesma matriz, tá? É a mesma matriz, só estou indicando que como a gente está no passo inicial, né? O passo zero, então os coeficientes aqui são indicados pelo zero em cima, tudo bem? Só uma anotação. Vocês vão ver que, na verdade, falar de uma forma genérica, a anotação fica carregada, mas o procedimento que a gente está fazendo ele é simples. Então, pensa que a gente está escrevendo aqui é aquele procedimento que a gente viu na parte 2, que é, dado ali um sistema linear, você, por conveniência, você pode escrever nesse formato matricial, e você vai fazer operações elementares nessa matriz A, de tal forma que você transforma essa matriz A, se você conseguir, claro, transformar essa matriz A numa matriz triangular, tudo bem? Ou seja, você quer que tenha elementos aqui, você vai fazer transformações, vai obter elementos, mas aqui que você quer que aqui embaixo sejam só vários zeros, tudo bem? Tá? É isso. Aqui a gente só está escrevendo de uma forma um pouquinho mais formalizada. Na parte 2 da aula, o que a gente queria, né? Foi comentado que a gente queria que, na verdade, transformar essa matriz em uma matriz que só tivesse a diagonal, elementos na diagonal, e fora fossem zero, tudo bem? Aqui a gente está pedindo um pouco menos, a gente só quer transformar essa matriz em uma matriz triangular. Tudo bem, né? Então, qual que é o procedimento? O procedimento é assim, né? Bom, a primeira coisa que tem que fazer, esse elemento aqui, você tem que fazer alguma operação de tal forma que o elemento que está nessa posição se torne zero. Não esse, mas todos os outros, né? Todos esses elementos aqui, ó, ele tem que ficar zero. Tá? Então, porque você quer transformar essa matriz em uma matriz triangular, mais especificamente, uma matriz triangular superior. Então, em particular, esses elementos que estão aqui nessa primeira coluna, com exceção do primeiro, todos os caras que estão embaixo tem que ser zero. Tá? Então, como é que você faz para eliminar esse coeficiente nas linhas de baixo? Né? O que você faz? Você vai multiplicar essa linha por algum elemento, tudo bem? Você multiplica essa linha toda por algum elemento e soma ou subtrai, né? Mas vamos pensar na soma, e você soma nas linhas de baixo, tudo bem? Tá? Então, se você quer eliminar esse elemento aqui, o que você tem que fazer? Eu estou olhando e quero eliminar esse elemento aqui, tudo bem? Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar a primeira linha, que eu vou chamar de L1. Ó. Você multiplica a primeira linha L1. Você vai multiplicar pelo seguinte, você vai multiplicar pelo A21 dividido pelo A11, tudo bem? Porque quando você multiplicar a linha L1 por isso, nesse primeiro elemento aqui, o que vai sobrar? Só vai sobrar o A21, tudo bem? Mais um monte de outras coisas aqui, tá? E por que é bom ficar o A21 aqui? Porque quando ficar o A21 e você subtrair a linha L1 da linha L2, quando você fizer o L2 menos o L1, L1 não, né? Essa multiplicação menos o L1, né? Essa multiplicação A21, A11 da linha L1, seja lá o que for que acontecer, mas nessa primeira coordenada, o que vai aparecer? Vai aparecer o zero, tudo bem? Que é justamente o que você quer. Tá? Então, o que você vai fazer em cada uma linha? Em cada uma das... Para você eliminar em cada uma das linhas da primeira coordenada, você vai pegar a primeira linha e multiplicar por MI1, que é igual ao AI1 0, dividido pelo A1 0. Tudo bem? A gente chama esses elementos aqui de multiplicadores. Bom? Tá? Então, notação, né? Esses elementos MI1 que você vai multiplicar a primeira linha para subtrair nas linhas seguintes, né? Você chama de multiplicadores. E, além disso, esse primeiro elemento aqui, ó, então a gente está olhando já a primeira linha. Esse primeiro elemento aqui, a gente chama ele de pivô, tá? No caso, era o primeiro pivô. Tá? Então, ele é denominado pivô, você pode chamar de pivô da primeira etapa, tudo bem? Primeiro elemento que a gente está considerando.
Tá? E aí depois que você faz essa primeira etapa, usando aqueles multiplicadores, opa, você vai obter uma outra matriz, né? Você vai mudar de tal forma que a primeira linha você não alterou, tudo bem? Então eu estou dizendo com isso dessa forma, tá? O A1J1 é igual a A1J0. A primeira linha não se alterou, tudo bem? Que é o que está escrito aqui. A primeira linha não se alterou. Só que a segunda linha em diante, ela alterou. Por quê? Por exemplo, o A211, esses elementos são zeros, tudo bem? Todos esses elementos que já são zeros. Deixa eu escrever de uma forma mais... Então, o A e 1 é igual a 0, tá? Para I igual a 2 até, no caso, M, tudo bem? E você teve uma alteração dos outros elementos aqui também. Tá? Vamos fazer um exemplo, tá? Porque eu entendo que quando você está falando de uma forma geral, ele pode ficar, algebricamente, fica muito confuso os índices. Vamos fazer um exemplo que eu acho que vai ficar bem claro o que a gente está fazendo. Então, a gente tem esse sistema, né? 3x1 mais 2x2 mais... Opa. Aqui é o mais, tá? Mais. Então, 3x1 mais 2x2 mais 4x3 igual a 1. x1 mais x2 mais 2x3 igual a 2. E 4x1 mais 3x2 menos 2x3 é igual a 3. Então, a primeira coisa é escrever o sistema, para facilitar, né? A gente escreve o sistema daquela forma matricial. Então, aqui vai ser o 3, aqui vai ser o 2 e aqui vai ser o 4. Isso é igual a 1 lá, né? Aí aqui vai ser o 1, que é o 2, né? E aqui é o 2, tá? A gente só tá removendo as variáveis. Embaixo vai ficar 4, 3, menos 2 e 3. Então a gente só põe uma barrinha aqui para separar, que é o A e que é o B. Tá? Tudo bem. Então a gente tem que a ideia é transformar essa matriz que está desse lado aqui, né, que é a matriz A, numa matriz diagonal. Então a gente começa. Primeiro, a gente tem a identificação do primeiro pivô, né? Porque o pivô, a primeira etapa, né? Quem é o pivô da primeira etapa? É esse elemento que está aqui, ó. Tudo bem? Esse é o pivô da primeira etapa. Então, o pivô da primeira etapa é o 3, tá? E se você for usar a notação lá, era o A11, tá? Legal. Aí, lembra, tinha uma história lá de multiplicadores, né? Quem são os multiplicadores nessa etapa? É assim, ó. Você olha que você tem um 3, 2 e 4, 1, 2 e o 4, 3 e menos 2. O que você quer? Você quer que, ó, de alguma forma, eliminar o 1, o 4 e o 3, eles teriam você quer transformar isso tudo no 0, 0, 0. Tudo bem? Então, para isso, você tem que fazer aquelas operações elementares. Bom, vamos começar primeiro eliminando o 1 e o 4, tá? Bom, para o 1 e 4, aí o que vamos fazer? Vamos multiplicar a primeira linha, tá? Multiplica a primeira linha por algum elemento e depois subtrai na linha de baixo, tá? Bom, se eu quero eliminar esse 1 que está aqui, o que seria interessante? Pegar a primeira linha, que é essa linha que está aqui, e multiplicar por quem? Por 1/3, tá? Em outras palavras, eu vou pegar essa primeira linha e vou dividir por 3. Por que eu fiz isso? Porque quando eu dividir 3 por 3, aqui vai dar 1. Quando eu subtrair na linha de baixo, aqui vai ficar 1 menos 1, que dá 0. E é legal que é isso que a gente quer. Então, o primeiro multiplicador lá, então é da linha 2, 1, o M21, né? Primeiro multiplicador, ele é quem? Ele é 1/3. Tudo bem? Mas quem é 1/3? 1/3 você pode pensar como sendo o A
2, 1, dividido pelo A1, 1, sendo o A1 é o nosso pivô, tudo bem? Então, vocês vão ver que ele vai ter sempre essa forma, A2, 1, A1. Então, se você multiplicar essa linha aqui de cima por 1/3, depois subtrair na de baixo, o que que dá? Então, vai ficar assim, né? Então, seu novo processo vai dar... Então, o A sobre B, agora não é igual, né? Mas é uma equivalência. Então, em cima você não vai mexer nada. 3, 2, 4 e 1. Então, tudo bem, ó. Primeiro, você vai dividir todo mundo por 3 e subtrair a de baixo. Então, aqui a gente já fez proposital para o primeiro elemento ser 0. O segundo vai dar o quê? Vai dar 1 menos 2 dividido por 3. Tá? E o segundo vai dar 2 menos 4 dividido por 3. Tá? E o segundo vai dar 2 menos 1/3. Tá legal? O resto você só copia. Vai dar 4, 3, menos 2. Escrever sua barrinha aqui e o 3. Legal? Então, isso vai ser equivalente a... Só vamos resolver. Aqui vai dar 3, 2, 4 e aqui 1. Aqui vai dar 0. Aí, 1 menos 2/3 dá 1/3. Aqui, 2 menos 4 sobre 3 dá 3 vezes 2, 6, 2/3, né? E aqui para o final, 3 vezes 2, 6, menos 1, 5/3. Embaixo continua a mesma coisa. Legal? Então, o que foi? O pivô da primeira etapa é o 3, que é esse primeiro elemento. O primeiro multiplicador que a gente obtém, então, é eliminar esse elemento daqui, dessa segunda linha. Então, o primeiro multiplicador é da forma 1/3, que ele assim é padrão, ele sempre vai ser da forma A2, 1, né? Que é o elemento que está aqui, dividido pelo A1, 1, tudo bem? Que é o nosso pivô. Então, você pegou, multiplicou a primeira linha pelo M21, depois subtraiu na de baixo, tá? E aí você obteve essa matriz equivalente, tudo bem? Aí acabou a primeira etapa? Não, por quê? Você vai continuar ainda com esse... Ainda a gente está na primeira etapa, continua com o mesmo pivô, só que acontece, agora você já aproveita também e elimina o 4 que está aqui embaixo, tudo bem? Eliminar no sentido assim de transformar esse 4 aqui num 0. Tá? E aí você obtém um próximo multiplicador. Então você tem que multiplicar de novo a linha 1 por alguma constante, de tal forma que você multiplicou por essa constante e subtraiu aqui na última linha, esse 4 aqui vai se tornar um 0. Tudo bem? E quem é o multiplicador dessa vez? O multiplicador que agora é da forma 3, 1. É isso, né? Isso. 3, 1. Aí você pensa, ó, você tem que multiplicar a primeira linha por alguma coisa, de tal forma, quando você subtrair na linha de baixo, esse 4 aqui tem que ser 0, tudo bem? Só tem um jeito de você multiplicar, que é multiplicar por 4/3, tá? Então, você vai multiplicar essa linha inteira aqui por 4/3, depois vai subtrair aqui embaixo. Porque se você multiplicar o 4/3, aqui na primeira posição, você multiplica por 4/3, vai dar 4 aqui. Aí 4 menos 4, 0. Tudo bem? Então, o segundo multiplicador é o quê? É o 4/3. E aí vocês vão ver que também ele é dessa forma. Ó. Vai ser o A3, 1, dividido pelo nosso primeiro pivô, A1, 1. Bem? Então, é o A3, 1, dividido pelo nosso pivô. Tá? Então, você faz essa multiplicação, vai dar o quê? Primeira linha a gente não mexe, vai dar o 3, 2, 4, 1.
3, 2, 4, 1. Primeira linha não mexeu. A segunda linha a gente já arrumou ela, então a gente só copia. 0, 1 terço, 2 terços e 5 terços. Tá? Então, multiplicamos a primeira linha por 4 terços, depois subtraímos a de baixo. Então aqui já vai dar 0, que era exatamente... Foi por isso que a gente escolheu esse multiplicador da forma 4 sobre 3. Aí legal, aí vai ficar o elemento da linha, 3 menos... Então multiplicamos aqui, né, a primeira linha por 4 terços. Então vai dar 8 sobre 3. Aí é terceiro elemento menos... Multiplicamos isso aqui por 4 terços. Vai dar 16 sobre 3. Aqui também. Multiplicamos aqui por 4 terços. Então vai ficar 3, que é o elemento que já estava, menos 4 terços. Tudo bem? E agora você só resolve. Vai ficar 3, 2, 4, 1. Segunda linha a gente não alterou agora, nesse processo. 1 terço, 2 terços, 5 terços. Aqui dá 0. Aqui dá 1 terço. Aqui dá menos 2, dá menos 6, menos 24, né? Menos 24 terços. Que dá menos 8, né? Então aqui dá menos 8. Menos 8. E 3 vezes 3, 9. 9 menos 4, 5 terços. Tudo bem? Então agora sim, agora acabou a primeira etapa. Por quê? A primeira etapa é assim, você pegou o pivô que é o 3, e todo mundo que está abaixo dele você quer transformar no 0. Então a segunda coluna virou 0, a terceira coluna, esse elemento aqui virou 0, e aqui você obteve novos elementos. Tudo bem? Então esse é o fim da primeira etapa. Acabou a primeira etapa. Então na primeira etapa a gente teve que o pivô era o A1. Esses aqui são os multiplicadores. Tá? O M21 e o M31. Tudo bem? Legal. Agora a gente vai para a segunda etapa. Por que a gente vai para a segunda etapa? Porque se olhar essa matriz que está aqui, essa matriz aqui ainda não é triangular. O que falta para essa matriz ser triangular? Falta você eliminar só esse 1 terço aqui, ó. Tudo bem? Então falta mais uma etapa. Tá? Então, o mouse... Então falta eliminar esse 1 terço. Então agora vamos para a segunda etapa. Tudo bem? Aí na segunda etapa eu já vou ter o pivô da segunda etapa. Porque na etapa que você está, todas as linhas que vêm antes, você esquece. Então a gente está na segunda etapa. Então, segunda etapa, a gente vai olhar a linha 2. Então a linha 1, esquece ela, tudo bem? Você já não mexe mais com a primeira linha. Você vai mexer da linha 2 para baixo. Na verdade, você nem vai mais alterar a linha 2, você só vai alterar as linhas que estão abaixo da linha 2. Então, primeiro, o pivô da linha 2 vai ser esse elemento aqui, o A22. Então, o pivô da segunda etapa é o 1 terço, que na verdade é a posição A22, né? Tá? Seria o A22 depois que passou a primeira etapa, claro. Tudo bem? Legal. E o multiplicador? Agora de novo, né? O que você quer? Qual que é o objetivo agora? É eliminar esse 1 terço que está aqui. Você quer colocar ele como sendo igual a 0. Bom, aqui ficou fácil, né?
Aqui já tem 1/3, aqui também tem 1/3. Só que eliminar esse 1/3, basta multiplicar a segunda linha por -1. Tá? Então, o multiplicador, por 1, na verdade, né? O multiplicador, o M é 2, 2, vai ser simplesmente igual a 1. Se você ver, o 1, na verdade, é o A3, 2, 1, dividido pelo nosso pivô A2, 2, 1. Tudo bem? É simplesmente 1, né? 1/3 dividido por 1/3, que é 1. Tá? Então, você vai multiplicar essa linha inteira aqui por 1 e subtrair na linha de baixo. Legal? O que você vai obter, então? Você vai obter a matriz. Primeira linha a gente copia, então é 3, 2, 4, 1. É 3, 2, 4, 1. Segunda linha também, a gente não altera mais, então é 0, 1/3, 2/3, 5/3. 0, 1/3, 2/3, 5/3. Tá? Primeiro elemento sempre vai ser 0, né? Porque já está o 0 aqui. Agora, 1/3 menos 1/3, 0. Legal? Aí o elemento que ficou é -8. Menos o que está em cima, porque a gente multiplicou só por 1. Menos 2/3. Aqui vai ficar 5/3. 5/3 menos 1 vezes a linha de cima, menos 5/3. Então, isso aqui vai ser equivalente a 3, 2, 4, 1. Primeira linha a gente não mexe. Segunda é 0, que é segunda linha também a gente não mexe mais, né? 2/3 e 5/3. Aqui vai ficar o 0, como a gente queria. O 0 aqui também. Aqui, menos 8 menos 2/3 dá 8, 16, 24, 24, 25, 26, 26/3, né? 26/3, 16, 24, 24, 26/3. E aqui 0. Tá legal? Então, a gente chegou nesse último sistema equivalente, tá? E, então, a gente aplicando o método de eliminação de Gauss. E é o que a gente queria, né? Porque agora só ficou uma matriz triangular, porque esses termos aqui debaixo da diagonal são 0, só ficou a matriz triangular. É legal, né? Porque aqui, quando você tem uma matriz diagonal, aquele processo que a gente tinha, matriz triangular, para a gente obter a solução, então, esse aqui é o coeficiente do x3, né? Então, só escrevendo vai ficar o menos 26/3 de x3 igual a 0. Então, isso vai brincar com x3 igual a 0. Bem? Aí, a linha, o que está escrito aqui, né, na linha do meio, quer dizer o seguinte, quer dizer que 1/3 de x2 mais 2/3 de x3 é igual a 5/3. Tudo bem? Só que o x3 é 0, né? Então vai ficar aqui x2 tem que ser igual a 5. Tá? E a primeira linha ali, né? Então a primeira linha é o 3, 2, 4. Então é 3x1 mais... é 4, né? Não, é 2. Mais 2x2 mais 4x3, né? Isso é igual a 1. Isso. Tá. Então esse aqui é 0, esse aqui é 5. Então 3x1 mais x2 é 5, 2 vezes x2 dá 10, né? É igual a 1. Então x1 é igual a menos 9, menos 3, né? Tudo bem? Então x1 é igual a isso, x2 é igual a isso e x3 é igual a isso. Legal? Tá? Então é um método de escalonamento. Diferente do que vimos na segunda parte, aqui basta
basta que você obtenha uma matriz, você não precisa obter uma matriz diagonal, né? Eu acho que o exemplo que a gente viu na parte 2 era obtendo uma matriz diagonal, mas aqui a matriz triangular superior já é suficiente para você obter as soluções, tudo bem? Alguns comentários, né? Agora vem os comentários mais relacionados aos erros e, além disso, quando você vai tentar colocar isso em algoritmo, colocar no computador esse método que a gente acabou de ver. Porque é o seguinte, a gente estava lá falando dos multiplicadores, e o que eram os multiplicadores, né? Os multiplicadores, de certa forma, eram expressões assim, né? Tá? Era um elemento aqui, o número real que você tinha, que dependia da posição do elemento, e embaixo era sempre o pivô. Era sempre o pivô, né? Então, esse aqui é, na verdade, a primeira parte, né? Na primeira etapa, você já aplica essa multiplicação, então você tem que fazer essa divisão. Só que o que acontece, né, se o A1 for igual a zero? Pior ainda. Quer dizer, o A1 sendo igual a zero é o pior possível, mas não sendo tão exagerado, e se ele tiver um valor muito próximo de zero? Tá? Se ele tiver um valor muito próximo de zero, o M e K, ele, mais próximo de zero que der, ele vai convergir para mais ou menos infinito, né? Tudo bem? Tá? Porque cada vez que você divide algum número por um número muito pequeno, esse resultado acaba ficando muito grande. Então, se o A1, que é o nosso pivô, lembrar, né? Pivô da primeira etapa, se ele for zero, você nem consegue fazer divisão. Mas se ele não for zero, mas se for muito próximo de zero, for um valor muito pequeno, você vai obter que esse elemento aqui, o multiplicador MK, por exemplo, ele vai ficar muito grande. E lembra, se ele vai ficar muito grande, dependendo do sistema que você estiver trabalhando, sistema de ponta flutuante, o que vai acabar dando? Acaba dando um overflow, né? Você vai ter um erro de memória lá. Tá? Então, o que eu estou falando? Algebricamente, nosso método aqui de eliminação de Gauss funciona, simples, mas se você tentar algoritmizar esse método e simplesmente trabalhar assim, do jeito que a gente estava trabalhando até o momento, simplesmente pegando esses quocientes, primeiro que pode ocorrer que um A11 seja igual a zero, tá? Mas isso, em teoria, é fácil de resolver. Mas mesmo que ele não seja igual a zero, ele pode ter um valor muito próximo de zero. Se é muito próximo de zero, o MK vai ficar muito grande. Se fica muito grande, dependendo do seu sistema, você pode ter um overflow, e aí você tem um pau no seu sistema, vai dar um crash lá e ele não vai conseguir resolver. Tudo bem? Então, na hora de escolher o pivô, que é aqueles primeiros elementos, a gente tem que tomar um certo cuidado. Tudo bem? Como que a gente pode tentar resolver esse tipo de problema? Lembrar, quando tem um sistema de equações lineares lá, trocar a linha lá era uma daquelas operações elementares que trocar a linha não vai fazer com que o seu sistema mude, as soluções mudem. Trocar a linha, tudo bem? Trocar as linhas de posições, tá? Então, isso de alguma forma já consegue resolver o caso de se você tiver o pivô igual a zero, e também vocês vão ver que a gente pode fazer uma escolha desse pivô de uma forma um pouquinho interessante. Que é assim, que é a estratégia de pivotamento, né? Então, suponha que lá no início da etapa K, você vai ter que escolher o pivô, tudo bem? Então, você já tem a etapa K, você já tem as linhas abaixo dela, da etapa K, da linha K, no caso. Então, você vai escolher um pivô. Como a gente estava fazendo, a gente escolheu o pivô da próxima linha, que era o primeiro elemento ali diferente de zero, tudo bem? Mas, como a gente tem essa possibilidade de ficar trocando as linhas, a gente pode trocar as linhas de tal forma que o próximo pivô tenha o maior módulo, por exemplo, tudo bem? Então, esse que é a estratégia de pivotamento. Então, na etapa K, você vai escolher o pivô que tem o maior módulo entre os coeficientes que você pode escolher como pivô. Tá? Vai ficar... Ó, vou mostrar aqui, vai ficar bem mais claro. Tá? Suponha assim, né? A gente fez lá a primeira etapa, tinha a matriz cheia, chegou na segunda etapa, aí está nessa situação. Como que a gente fez até o momento, como a gente fez no exemplo? A gente ia escolher como pivô esse elemento aqui, ó. Tá? 0,5.
Tudo bem, aqui ele 0,6 não é muito pequeno, tá? Mas poderia ser, por exemplo, em vez de ser o 0,6, podia ser, poderia, né? Como exemplo, podia ser o 10 elevado a menos 100, tá? 10 elevado a menos 100. Quando você fosse fazer qualquer... Aí você ia usar o multiplicador seria o multiplicador 3, 2, você ia fazer assim. Você ia fazer o A32 dividido pelo o A22. E aqui então ia dar 1 sobre 10 elevado a menos 100. E o 10 elevado a menos 100, você ia só subir, né? Via cá positivo, ia ficar assim, 10 elevado a 100. Então ia ser um número muito grande. Se você estivesse fazendo isso numa máquina, é muito provável que 10 elevado a 100 seria muito grande para essa máquina, ia dar um overflow e ia, simplesmente seu algoritmo não ia funcionar. Bem? Então, por exemplo, se a gente quiser resolver esse tipo de problema, tá? Então, tá, 10 a menos 100 seria o caso bem extremo, mas, por exemplo, suponha que está nesse caso de 0,5, tá? 0,5 não é muito pequeno, mas é só para mostrar como que seria o método. Você faz o seguinte, você teria que escolher o 0,5, tudo bem? Só que a gente usa daquele fato assim, bom, eu posso trocar duas linhas que eu não vou alterar o meu sistema de soluções, tudo bem? É uma operação elementar. Aí o que você faz? Em vez de você pegar, deixar a matriz do jeito que está assim, você vai fazer um processo a mais. Você vai trocar essa segunda linha, que tem um 0,5, que supostamente é um número pequeno, você vai trocar pelo quê? Pela linha que nessa posição aqui tem um número maior. Tá? Com a observação, a primeira linha, a gente mexe na primeira etapa. Já passou a primeira etapa, então ela a gente não pode alterar, tudo bem? Ela a gente não mexe. A gente só pode fazer a alteração nessas linhas aqui que está aqui embaixo, tudo bem? Primeira linha já foi da primeira etapa. Aqui a gente está supondo que a gente começou a segunda etapa, tudo bem? Então a linha de cima a gente não mexe. Mas a gente tem toda a opção de escolher, de fazer trocas nessas linhas que estão aqui embaixo, que é a segunda, a terceira e a quarta linha. Aí qual que é a técnica de pivotamento? Olha nessas linhas que estão aqui embaixo restante, vê na posição lá o que tiver o maior módulo, tá? Quem tem o maior módulo? É o 3 aqui, né? Nessa coluna. É o 3. Porque tem 0,5, tem 1 e tem um 3. Quem é o maior em módulo, você pode até pegar o módulo vai ser o 3. Tudo bem? Então, eu vou escolher como pivô, na verdade, eu não vou escolher esse elemento como pivô, mas eu vou escolher como pivô esse elemento 3, tá? Por quê? Ele é a posição aqui desses três que tem o maior módulo, tudo bem? Então, no final, eu escolho assim, eu pego, por conveniência, eu posso pegar, trocar essa linha por essa linha daqui, tudo bem? Então, minha nova matriz, meu novo sistema, né, o A1B1, vai ser equivalente, na verdade, né? Primeira linha eu não alterei, só que a segunda eu alterei a segunda com a quarta. Então a quarta linha que está aqui embaixo, ele vai aqui para cima, tudo bem? E a linha que está em cima vai para baixo. Então aqui ficou 0,301. Essa linha eu não alterei, tudo bem? E aqui ficou 0, 0,6, 2 e 0. E aí a gente segue, tá? Com o processo normal. Agora o pivô da nossa segunda etapa vai ser o 3. Tudo bem? E o que é mais interessante é quando você faz o pivô igual a 3, como você está escolhendo o maior, que tem o maior módulo, todos os multiplicadores que você vai ter nessa segunda etapa vão ser sempre multiplicadores que em módulo vão estar satisfazer essa propriedade aqui. É o M, I, tá? Então agora esses multiplicadores, fazendo essa escolha do maior elemento que tem o elemento que tem a maior módulo, você vai ter que os multiplicadores dessa segunda fase sempre vão estar entre 0 e 1 em módulo, tudo bem? Ou, se você preferir, sempre vão estar entre menos 1 e 1, tá? Então você não vai ter aquele problema de overflow. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Vamos fazer um exemplo. Então seria esse sistema linear que a gente acabou de colocar, acabou de ver.
Então é esse sistema aqui, tá? Vamos trabalhar com ele. Então vamos lá. Na primeira fase, né? Então a gente tem que escolher o primeiro pivô. Você vai fazer a escolha do primeiro pivô. Então, naturalmente, você escolheu 3. Só que vamos sempre aplicar aquela estratégia de pivotamento. Primeiro pivô seria o 3. Mas se olha, eu tenho 3, eu tenho 2, eu tenho menos 1 e 4. Qual que é o que tem o maior módulo? O 4, né? Tudo bem? Então, você já, por conveniência, você já vai escrever sua matriz dessa forma, né? Então, você vai trocar a última linha pela primeira. Então, aqui, na verdade, vai ser o 4, 0 meio, o 2, aqui é o 0. A segunda linha mantém a mesma coisa, 2, 3, 0 e 1. Terceira linha mantém a mesma coisa, menos 1, 1, 5 e menos 1. Tá, e a última linha virou, na verdade, agora a primeira, né? Então aqui vai ser o 3, o 2, o 1 e 5. Tá? Então o que você fez? Você trocou a última linha pela primeira. Por que você fez isso? Para ter o pivô com o maior módulo possível. Tá? Então, primeiro pivô, né? Vai ser agora o 4. Tudo bem? Legal, e aí agora a gente continua. Processo de eliminação de Gauss. Então, o que é o processo na primeira etapa? Né? Nossa primeira etapa. A gente quer eliminar esse 2, transformar ele num 0. Quer eliminar o menos 1 aqui, transformar ele em 0. E o 3 aqui, transformar em 0. Transformar usando operações elementares. Tá? Então, bom, aqui, como a gente faz isso? Multiplicando essa primeira linha por alguma constante e subtraindo nessa. Depois multiplicar de novo a primeira linha por uma constante, subtrair nessa terceira linha. E na última linha a mesma coisa. Multiplica uma constante e subtrai na última linha. Essa constante são chamadas de multiplicadores. Então, eu vou para o primeiro multiplicador. Então, ó, é o multiplicador da linha 2 em relação à linha 1. Quem ele vai ser? Vai ser o elemento que está na posição A2, 1, que é o 2, dividido por quem? Pelo 4. Que no caso é meio, né? Tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar a primeira linha, multiplicar por meio, ou seja, você vai dividir por 2 e subtrair na linha de baixo. Tá? Então, seu sistema vai ficar, primeira linha no mexe, 4, 4 meio e 2, e 0, né? Isso, né? Aí a segunda linha. Então você multiplicou a primeira linha, dividiu a primeira linha por 2 e está subtraindo na de baixo. 4 dividido por 2 dá 2. Como já tinham 2 ali, 2 menos 2, 0. Aqui vai ficar 3 menos... Aqui vai ser meio dividido por 2. Você pode escrever um meio, então aqui é um sexto, né? Aí depois, o 0, 0, que está nessa posição aqui da linha, menos 2 dividido por 2, 1. Aqui vai ficar menos 1. E aqui vai ficar só 1. Porque 0 dividido por 2 dá 0. Tá? E a outra linha você copia igualmente. Então aqui é o 3, aqui é o 2, aqui é o 1 e aqui é o 5. Tudo bem? Então você fez todo esse processo só para eliminar esse 0 que está aqui. Então, 3 menos 1 sexto vai dar 18, menos 1, 17 sobre 6. Eu só vou apagar para ficar mais rápido para a gente, tá? Então aqui vai dar 17 sobre 6.
Tudo bem? Legal. Legal. Agora, de novo. Agora eu tenho mais um multiplicador ainda do passo 1, que agora eu quero eliminar o menos 1. Tá? Eu elimino o menos 1 usando a primeira linha. Então, agora vai ser o M, a terceira linha, né? Usando a coluna 1, é igual ao menos 1 sobre 4. Tá? Então, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 1 quarto, depois subtrair na terceira linha. Então, isso aqui vai ficar... Primeira linha não muda, vai dar... Não sei como você copiar isso aqui. Isso eu vou copiar. Fica mais rápido pra gente. Tá, então eu só copiei, na verdade, não fiz a operação, tem que fazer a operação, porque a terceira linha que vai ser alterada. Isso aqui só... Tá, é a terceira linha que a gente quer mexer agora. Então, ó, você vai multiplicar a primeira linha por menos 1 quarto e somar na terceira linha. Terceira linha eu tinha o menos 1, multiplicado aqui por menos 1 quarto, fica menos, menos com menos dá mais, aqui vai dar 0, tá? Tá, aqui ser 0 justamente o fato, como a gente encontrou esse multiplicador, tudo bem? Então aqui acaba sendo 0, mas agora vai ser 1 menos 0,5 dividido por 1 quarto negativo, depois você está subtraindo, então vai ficar mais, meio você pode pensar como sendo 0,5 você pode pensar como 1 sobre 2, dividido por, multiplicado por 1 quarto, então vai dar 1 sobre 8, né? Aqui vai ser o 5, menos, multiplicado, 2 multiplicado por 1 quarto vai dar meio, menos meio, com menos da subtração, fica mais meio. Por final, menos 1, menos com menos mais menos 1 quarto multiplicado por 0, dá 0, então aqui fica só o menos 1 mesmo. Tudo bem? Então, só substituindo aqui, 1 mais 1 oitavo dá 9 sobre 8, né? 9 oitavos. 5 mais meio vai dar 11 sobre 2. E aqui fica menos 1 mesmo. Tá? Legal. Então agora a gente também eliminou o zero daqui. O que ainda falta? Falta eliminar o 3 que está aqui. Então eu tenho mais um multiplicador nessa fase, que é o 4, 1, que é o 3 dividido por 4. Tudo bem? Aqui embaixo vocês veem que é sempre o pivô que a gente escolheu, né? O 4, 4 é o pivô aqui em cima, o multiplicador aqui também é 4, é o pivô, né? Sempre o pivô. É sempre o elemento que você está querendo eliminar dividido pelo pivô. Então agora é o M4 é o 34, tá? De novo, vou copiar aqui só para facilitar a nossa vida. Então, é melhor aqui, eu acho, na verdade. Né? Agora a gente quer alterar a última linha. Então como vai ficar a última linha? Aqui, pela escolha, já vai dar 0, né? Aqui de baixo vai ficar o 2 menos meio multiplicado por 3 quartos, tudo bem? Então vai dar 3 sobre 8, né? Aí aqui é 1, tá? 1 da linha, menos 3 quartos multiplicado por 2. Vai dar 3 sobre 2. Tá? E por final, 5, né? Que é 5 menos 3, 4 multiplicado por 0. Só esquecemos que é a barra, tá? Então, por final, vai ficar 8, 16, 16 menos 3, 13, né? 13 sobre 8.
13 sobre 8 e 1 menos 3 sobre 2 dá menos meio. Menos meio. Legal. Então tá, ó, acabou uma primeira etapa, porque agora eu escolhi o pivô 4 e todo mundo que tá abaixo dele já tá igual a zero. Então já acabou uma primeira etapa. Vamos começar agora a segunda etapa. Então, na segunda etapa, a gente já está com essa matriz. Bem. E aí, quem eu escolho para ser agora meu novo pivô? Meu segundo pivô, né? Segundo pivô, ou seja, o pivô da linha número 2. Quem eu escolho para ser o segundo pivô? Então vamos usar aquela regrinha. Vamos ver quem é o maior entre 17 sextos. Quais escolhas que eu tenho, né? Escolhas. Eu posso ter o 17 sobre 6, ou o 9 oitavos, ou 13 sobre 8. Tudo bem? Sobre 8. E aí eu escolho aquele que é maior. Tudo bem? Que no caso é o... Então, nesse caso aqui, a primeira escolha deu justamente esse, tá? Tudo bem? Nesse caso, por exemplo, era um exemplo, mas nesse caso aqui a gente nem vai precisar alterar nada, tudo bem? Por quê? Porque esse pivô aqui, o 17 sextos, tá certo isso? Né? O 17 sexto, ele em módulo, você pode até pegar em módulo, podia ter o número negativo, mas em módulo ele já é maior do que o 9 oitavos e o 13 sobre 8, tudo bem? Então, como ele é o maior, eu não vou precisar fazer nenhum tipo de troca de linhas, tá? Então, meu pivô escolhido vai ser o 17. Opa. Então, então, o pivô. Então, o nosso pivô aqui na segunda etapa vai ser o 17 sextos mesmo, tá? Então, a gente aqui não precisa fazer nenhuma troca de linhas. Tudo bem? Então, era aqui só para exemplificar. Por exemplo, se em vez do 17 sextos, aqui é só um exemplo, tá? Se, por exemplo, eu tivesse... Tá? Não é o caso, mas se, por exemplo, chegamos na segunda etapa e aqui fosse, por exemplo, 6, se aqui fosse 6, por exemplo, tá? Só um exemplo, tá? Não é o caso. Mas se aqui fosse 6, então o que acontece? Eu teria que pegar esse 6, como entre 17 sextos, 9 oitavos e 6, seja o que tem o maior módulo, você teria que pegar essa linha que está aqui embaixo, jogar aqui no lugar da segunda linha e pegar essa segunda linha e colocar ali embaixo. Tudo bem? E aí quem seria o seu pivô? Seu pivô seria o 6. Tá? Tudo bem? Não é o que aconteceu aqui, né? Aqui já estava o 17 sexto ali já era o maior, tudo bem? Então você vai fazer esse procedimento agora, a segunda etapa, usando o 17 sextos como pivô, tudo bem? E segunda etapa ainda vai ter mais uma etapa, né? Porque aqui você vai eliminar esse e esse. Não, você só vai ter mais a última etapa, tudo bem? Então você só vai fazer mais essa segunda etapa, então você vai eliminar, você elimina o 9 oitavos e elimina o 13 sobre 8, usando o procedimento como a gente já viu, e no final você vai acabar com a sua matriz triangular. Tudo bem? Então, o método de eliminação de Gauss a gente já tinha visto, eu acho que provavelmente vocês já encontraram com esse método em algum ponto do estudo de vocês, aí tanto universitário como no ensino médio.
Só que agora a estratégia de pivotamento só toma esse cuidado que você sempre escolhe como pivô aquele que tem o maior módulo, tudo bem? Então você sempre escolhe o que tem o maior módulo. Isso por quê? Qual que é o motivo de você escolher o que tem o maior módulo? Para evitar problemas, por exemplo, de overflow, quando você tentar colocar um método, escrever um algoritmo para fazer a solução de sistemas lineares no computador. Então é interessante que quando você faça o algoritmo, ele vai escolher o pivô que tem o maior módulo, tudo bem? Para evitar aquele problema de overflow, como a gente já tinha comentado, tá? Bom, a aula de hoje era só isso. Até mais.